Fala galera, eu sou o William Cash. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que vai mudar o seu nível como guitarrista completamente. Não sabe por que o seu som sai embolado? Sabe qual é a estrutura do som, o processo e a sequência certa do começo até o fim para poder tocar sua guitarra? Eu garanto que muito guitarrista não sabe disso. E se você quiser realmente mudar e elevar o seu nível como guitarrista, então é só você deixar o seu like e se inscrever nesse canal, porque eu vou estar aqui falando assuntos muito importantes para guitarristas, desde a parte de marketing até a parte de solos, estrutura de som, tudo envolvido para guitarrista. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, então se inscreve aí, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E fique até o final, porque eu tenho uma surpresa nesse vídeo que eu tenho certeza sim que vocês não sabiam e que, cara, vai valer muito a pena ficar até o final, beleza? Um dos problemas mais complicados que os guitarristas passam, principalmente quando tá no início assim, é o som embolado, aquele som que parece que não tem vida, que tá fraco, que parece que tá faltando alguma coisa, né? Deixando muitas vezes os guitarristas frustrados, né? Quem nunca passou por isso? E esse problema tem uma solução e pode ser muito simples. Basicamente, a gente precisa entender a estrutura, a sequência que seria como se fosse a cadeia de sinal do começo da ligação da guitarra até a saída nos falantes, na saída dos alto-falantes. E é por isso que muitos guitarristas têm um super som e outros têm um som que parece muito fraco. E até tem uma história legal, interessante, que eu vou contar sobre mim. E eu me lembro que quando eu comecei a tocar guitarra, eu não sabia nada de conexão, não sabia como ligar minha guitarra, eu só sabia tocar a guitarra. E nem isso eu sabia tanto, né? E eu me lembro que numa das minhas primeiras bandas, quem ligava os instrumentos para mim, caixa ali, a parte de pedais, pedaleira, era o meu baterista. Realmente eu dependia dele. E até que um dia ele ficou de saco cheio e falou: bah, cara, tu é o guitarrista e não sabe ligar teus próprios equipamentos, eu sou o baterista e tenho que ligar pra ti. E na época eu tomei aquele baque assim, né? Cara, realmente, eu sou guitarrista, tô dependendo do meu batera. E a partir daquele momento eu comecei a pesquisar, estudar. Na época não tinha internet, daí o que eu fazia? Quando eu ia tocar nos lugares, eu chegava mais cedo, né? Grudava nos caras, no pessoal que cuidava do som, e eu chegava neles e perguntava, como é que faz isso, como é que era aquilo, como é que é isso e tal. Então eu fui me aprofundando, fui conhecendo mais, perguntando, né? A minha curiosidade fez com que eu aprendesse muito, e realmente as pessoas gostam de ensinar. E foi aí que eu comecei a aprender por que tal som faz isso, tal som faz aquilo, por que alguns sons saem mais baixos, outros mais altos. Eu comecei a entender toda a estrutura do som e realmente isso faz muita diferença. Então, queria explicar para vocês por que o som sai embolado. Geralmente, se você pegar uma guitarra e ligar ela diretamente numa pedaleira, num pedal de distorção diretamente numa caixa, num cubo, geralmente o som vai sair embolado, né? Se você não souber regular. Porque ela precisa ter uma sequência certa, né? Ela precisa ter uma estrutura de som correta e talvez às vezes até uma equalização do som. Então eu vou explicar para vocês de uma forma simples aqui. Basicamente, a gente começa pela guitarra e termina no alto-falante, onde amplifica o som, né? Os amplificadores. Antes de chegar no amplificador, nós temos uma cadeia de sinal, né? E se a gente botar efeitos, pedais em lugares errados, isso faz com que tenha uma consequência, né? Reflete no som, né? Então, queria que vocês entendessem. A guitarra é o ponto inicial e a gente tem que entender que depois da guitarra a gente pode plugar pedais de expressões, né? Pedal de expressão, compressores, pedais para poder afinar a guitarra. Logo depois dele, nós temos as distorções e os overdrive, ou tube screamer, que dão aquela distorcida no som. Depois a gente tem a equalização, pode botar pedais para equalizar a frequência. Depois vem a modulação, que são pedais como chorus, phaser, flanger. Depois, a penúltima parte, seriam o delay e o reverb. Então é basicamente essa sequência. Você teria que ter um pedal de distorção, modulação, delay, reverb e depois os amplificadores. E na parte da amplificação nós temos o cabeçote, que é aquela parte de cima da caixa que muitos já viram, né? E o gabinete, que é a parte onde tem os alto-falantes, que amplificam o som. Eu vou mostrar para vocês
algumas dicas de equalização e depois eu vou para o meu computador e eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A primeira coisa é, vocês têm que entender, existe um médio, né? O médio, existe o grave e existe o agudo, perfeito? O agudo, ele faz com que o som fique mais brilhoso quando tu aumenta mais ele. O médio deixa o som mais definido e o grave, quanto mais você aumentar, mais um som mais encorpado, um som mais pesado. Não existe uma equalização perfeita ou certa. Na realidade, você vai equalizar da forma que você mais deseja. Inclusive na guitarra, se você deixar o captador virado para a ponte, o som fica mais agudo. No meio seria um som mais brilhoso, mais médio, né? E com a chave seletora para o braço, o som fica mais grave. Isso a gente pode usar na hora de fazer um solo, usando ou as cordas ou a ponte, o som da ponte, ou o som da ponte ou o som do braço, né? E isso tudo varia e muda no som, né? Inclusive a forma que você pressiona a paleta, tudo isso tem a ver. Bom galera, como eu tinha falado para vocês, estou gravando a minha tela aqui. Basicamente a gente tem aqui a estrutura do meu Reaper, né? O afinador, né? Basicamente, para mim afinar a guitarra, né? Para que serve o afinador? Eu vou botar para gravar aqui, para que vocês ouçam o som. O afinador. Depois nós temos um gate, que seria, ele limita para não dar aquele ruído, né? Depois, como eu falei para vocês, tem esse Tube Screamer da TSE 808, que é um pedal Tube Screamer, como se fosse um overdrive, né? E depois dele nós temos o cabeçote, né? E o simulador de gabinete. É como se fosse a caixa em cima, que seria o cabeçote, e embaixo o simulador do alto-falante, né, do amplificador no caso. Depois o delay e o reverb e o tube limit aqui. Mas basicamente a estrutura de som é essa. Aqui eu botei o reverb e o delay depois do gabinete, mas a estrutura de som que vocês têm que entender é a seguinte: é sempre o Tube Screamer, né, o efeito de distorção, depois a equalização, depois as modulações, se quiser usar coros, né, flanger, né, modulações. E antes da gente chegar no gabinete, a gente vai para o delay e o reverb. E depois o gabinete, tá? Como eu estou gravando aqui para vocês, esse aqui é como se fosse o gabinete, o cabeçote, a parte de cima, que eu uso, é muito bom, da Pauling, né? E o simulador do amplificador soldando, aqui ó, soldando. Vou mostrar um pouco do som para vocês verem como que fica, tá? Vamos lá então. Tá afinado em drop D, drop C, quer dizer. Vocês viram que fica um som bem legal, né? E a notícia boa que eu tinha para dar para vocês é que tudo isso aqui é gratuito. São os famosos plugins gratuitos. Como eu disse para vocês, para quem ficasse até o final, é essa notícia que eu ia dar. Tudo isso é gratuito. Você pode ter
toda essa cadeia de sinais com plugins gratuitos. Basta você pesquisar os efeitos, né, as modulações que vocês desejam e baixarem. É muito prático, beleza? Muito obrigado por vocês terem ficado até o final. Eu agradeço muito. Gostaria que vocês deixassem um comentário aí abaixo. Antes de eu encerrar o vídeo, eu gostaria de convidar você, se você quiser aprender a como improvisar sem quase nada de teoria, para aquele pessoal que quer aprender a fazer improviso ou solos em qualquer música da forma mais rápida possível e mais prática possível, acesse o link da minha descrição aqui do vídeo, que você vai ter um material incrível lá para que você consiga fazer essas improvisações sem muita teoria, beleza? Um grande abraço e até a próxima!